precisa de água para nós sobreviver, assim a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Mateus 4,4, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Meus irmãos, estamos aí numa série de estudo sobre o Apocalipse. Na verdade, nós estamos falando de escatologia. Escatologia que é o estudo das últimas coisas, das coisas que há de acontecer. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias na face da terra. E a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada da terra. Você que está aí, garfo na mão, quem vai ser o anticristo? O monstro que vai andar pelas cidades? Então nós vamos aprender quem vai ser o anticristo. Vamos saber aqui hoje, é um estudo muito importante, amém? Então vamos lá. Quem é o anticristo? A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo ou se opõe em lugar de Cristo. Irmão, olha só. Quem é anticristo? A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo. Quem é o anticristo? É um falso Cristo. Ele é o oposto de Cristo. O anticristo é um falso Cristo. O anticristo, ele é oposto. Ele é o oposto de Cristo. Ele vai querer imitar Cristo. Ele vai vir enganar. Ele vai enganar as nações. Milhões de pessoas vão achar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, porque ele vai ter poder dado pelo diabo para fazer sinais, para fazer maravilhas. Então nós vamos saber quem vai ser o anticristo. Quem é o anticristo? Então vamos lá. O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como o Senhor Jesus veio à terra para fazer a vontade de Deus, assim também o anticristo vai vir para fazer a vontade de Satanás. Irmão, o diabo, ele sempre gostou de imitar. O diabo, ele tenta imitar Deus. E o diabo, assim como Deus tem a sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo também, ele criou a sua trindade. Qual é a trindade satânica? A trindade do mal é formada por Satanás, é um imitador. Tudo que Deus tem, o diabo fará a sua imitação. Há um Deus Pai, um Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a trindade. Satanás, querendo imitar a Deus, ele terá um filho. E esse será chamado anticristo. A trindade do diabo, então, vamos ver, na Bíblia, em Apocalipse, chama Satanás de um dragão. Então está aqui, a trindade satânica. O dragão é Satanás, a besta que subiu do mar é o anticristo, e a besta que subiu da terra é o falso profeta. Vimos aqui, então, 3, a trindade do mal, a trindade satânica, o dragão, que é Satanás, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Então, meus irmãos, quando o anticristo entrar em cena, ele pode não ser o que você espera, o que as pessoas vão esperar. Ele não estará vestido de preto, da cabeça aos pés, com os olhos vermelhos e fogo saindo da sua boca. Na verdade, ele será um líder mundial. O anticristo, que é o filho de Satanás, o anticristo, que é o oposto de Cristo, que é contra Cristo, ele será um líder mundial muito carismático.
Ele vai ser talvez de boa aparência. Ele vai ser muito carismático. Ele vai trazer uma falsa paz. A missão dele é enganar, é mentir, é ensinar o erro para que as pessoas venham viver no erro, viver na mentira. Então, se o anticristo vier com os olhos vermelhos, com chifre grande, com garfo na mão, todo mundo não vai aceitar o anticristo. As pessoas vão ver que é um monstro, que é um bicho. Mas não, o anticristo vai vir de terno e gravata. O anticristo vai vir bonito. O anticristo vai ser um líder político mundial. Ele vai ser carismático, um grande orador, ele vai falar bem, ele vai ter entendimento da economia, de tudo. Muito convincente. Ele vai ter o poder de persuadir, de convencer as pessoas. E provavelmente muito bonito, né? Ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez antes. O anticristo vai ser um líder político. Ele vai governar o mundo, todos os reinos. Essa nova ordem mundial é uma preparação para o anticristo assumir o governo mundial. E ele vai ter tanto poder que nem Salomão teve, nem Davi teve, nenhum rei da terra teve. Porque o anticristo, ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez antes. Ele vai resolver o conflito do Oriente Médio, vai livrar o mundo temporariamente do terrorismo e será saudado como o maior orador da paz que já viveu. Ele vai trazer uma falsa paz na terra. Ele vai fazer sinais, vai fazer maravilha. E muitos, inclusive Israel, vai pensar que ele é o Cristo. Ele vai ter poder dado por Satanás. Assim como Jesus veio a esse mundo e operou sinais, prodígio, maravilha, curou, salvou, libertou, foi enviado por Deus para libertar e salvar, assim também o anticristo vai vir a esse mundo, vai fazer sinais, vai curar, vai fazer maravilha, vai convencer o mundo a acreditar que ele é o Cristo. Então o anticristo, quem é ele? Oposto de Cristo. Ele é contra Cristo. Ele é inimigo de Jesus. Ele é o falso Cristo. O anticristo só vai surgir na terra depois do arrebatamento. O anticristo só vai surgir na terra depois do arrebatamento. Tem muitas pessoas dizendo que o anticristo já está na terra, que o anticristo já veio. Mentira. O anticristo só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada. O anticristo só vai vir no início da grande tribulação. Eu vou provar para vocês, vou mostrar na Bíblia, que o anticristo ainda vai vir. Ele só vai vir depois que a igreja for tirada, depois que a igreja for arrebatada. Vamos comigo na Bíblia. O anticristo só vai vir na terra depois do arrebatamento da igreja. Amém? Vamos ver isso. O mistério da injustiça que já opera no mundo. Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Todos abrem a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto: porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então, o mistério
da injustiça que já opera no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo já opera no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. O espírito dele já está no mundo. E que espírito é esse? O espírito do falso Cristo, o espírito do engano, o espírito da mentira já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. O mistério da injustiça que já opera no mundo. Vamos ver então o mistério da injustiça que já opera no mundo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Se na época de Paulo, irmão, olha só que interessante, o espírito do anticristo, já na época de Paulo, o espírito do anticristo, já através do ministério da injustiça, já operava. Imagine agora, irmão, imagine hoje, vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos de corrupção. A corrupção, a imoralidade sexual tomou conta de toda a sociedade. A corrupção é o mistério da injustiça. É o espírito do anticristo que já comanda a corrupção. É o espírito do anticristo que já domina aí, ó, a imoralidade sexual, a mentira, o ódio e muitas injustiças. Isso acontece no mundo inteiro. A vida humana praticamente já não tem mais valor. Por causa da injustiça, por causa desse espírito da injustiça que já opera no mundo. O mistério da injustiça que já opera no mundo é o espírito do anticristo. O espírito do engano. Esse espírito do engano, irmão, que engana as pessoas, que faz as pessoas acreditar na mentira. Esse espírito da corrupção, da imoralidade sexual, do ódio, da maldade, já é o espírito do anticristo enganando as pessoas. Veja comigo em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já está na terra, já está no mundo. O espírito. Vamos lá. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Aqui, ó, o texto diz que o espírito do anticristo já está no mundo. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. E eis que já agora está no mundo. Qual é o espírito do anticristo? O espírito do engano, da mentira, que engana as pessoas, que faz as pessoas acreditar em mentira. Então, o espírito do erro, o espírito do engano, do anticristo já está no mundo. Esse é o mistério da injustiça que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Amém? Paulo vai falar algo interessante também. Então vamos lá. O anticristo em pessoa, o anticristo em pessoa, o anticristo homem, só vai vir depois que a igreja for arrebatada. Só depois do arrebatamento. Agora, o espírito do anticristo, o espírito do engano, do erro, da mentira, ele já está na terra. Então, para o anticristo vir em pessoa, em carne, para ele assumir o governo mundial, primeiro tem que vir o espírito da injustiça, tem que vir apostasia. Veja comigo, apostasia que já está na terra. Irmão, já está tudo preparado. A nova ordem mundial já prepararam o governo do anticristo. Eles estão preparando aí já a marca da besta. Já tem pronto, os chips já estão prontos. A nova ordem mundial foi uma reunião que a ONU fez já para preparar o governo para o anticristo. Esse novo líder político que vai governar o mundo.
Mas ele só vai assumir o governo da terra quando a igreja for arrebatada primeiro. Primeiro a igreja arrebatada, depois do arrebatamento vem a grande tribulação e o anticristo vai assumir o governo mundial. Mas para ele vir primeiro, para o anticristo assumir o governo, primeiro vem o mistério da injustiça, que é o espírito do engano, do erro. Depois vem a apostasia, que nós já estamos vivendo tempos de apostasia. Veja aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então olha aqui, ó. O homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Ele só vai se manifestar depois que vier primeiro a apostasia. Primeiro vai vir a apostasia, que já estamos vivendo a apostasia. O governo do anticristo já está preparado. Nós estamos vivendo o tempo de apostasia. O que é apostasia? Paulo está dizendo aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Então vai vir a apostasia, depois o anticristo vem. Depois da apostasia. Apostasia significa desvio, afastamento, que quer dizer abandono da verdade e da fé. Irmão, nós já estamos vivendo tempos de apostasia. Nós já estamos vivendo tempo de afastamento, de desvio, de abandono da fé. Muitos têm se desviado, muitos têm abandonado a verdade e a fé cristã. Paulo diz isso. Nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos iam se apostatar da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Paulo diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos iam se apostatar da fé. E apostasia significa afastamento, abandono, desvio da verdade e da fé cristã. Nós já estamos vivendo apostasia. O anticristo já vai se apresentar ao mundo. Porque Paulo está dizendo que o anticristo só se manifestaria depois que viesse a apostasia. E nós já estamos vivendo a apostasia. O desvio, o abandono da verdade, da fé cristã. Quantas igrejas, quantos cristãos já se desviaram, se afastaram, já abandonou a verdade, os princípios bíblicos, se esfriaram totalmente da fé. Hoje, muitas igrejas estão se desviando, se afastando da fé e da verdade bíblica, da sã doutrina. Estes deturbam, irmão, quantos pastores estão deturpam as escrituras sagradas e acabam e muitos pastores já estão aceitando dentro das igrejas o erro, a mentira, como por exemplo a confissão positiva, a teologia da prosperidade, culto a anjos e muitas crendices, miticismo que corrompe a sã doutrina. Muitos hoje já estão sendo enganados por Satanás dentro das igrejas. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando aborto, casamento de homossexual, estão aceitando o divórcio, estão aceitando toda a prática de pecado. Isso é apostasia. O pecado não é mais pecado hoje.
Hoje as pessoas tudo falam que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. É apostasia. Pastores e lideranças que não prega arrependimento, que não prega santidade, que não prega contra o pecado, estão apostatados, estão desviados da fé, estão desviados da verdade. Esses pastores aceitaram o erro, o engano do espírito do anticristo. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá Deus. A apostasia dentro da igreja, irmão, está aí, ó. Está aí. Um evangelho muito fácil. Essas lideranças que pregam porta larga, dizendo que Deus só quer o coração, dizendo que só uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode beber, pode fumar, pode fazer o que você quiser da sua vida, que você já está salvo. Isso é apostasia, irmão. Esses shows gospel que você vê aí, essa adoração a homens, esse comércio dentro da igreja, a igreja virou comércio, o povo só quer lucrar, cantor só canta por dinheiro. Hoje todo mundo quer ser pastor, quer abrir igreja para ganhar dinheiro. Isso é apostasia. Os irmãos já não vivem mais a fé viva, sobrenatural, a fé cristã. Já não vivem mais a sã doutrina. Quantas igrejas que andavam na sã doutrina, que ensinava o santo ensinamento das Escrituras, que hoje abandonaram a sã doutrina. Isso é apostasia. E a Bíblia diz que o anticristo, ele vai se manifestar depois que vier a apostasia. Então a apostasia já está na terra, já está no mundo, muitas igrejas se corrompendo, liderança. Amém? Então eu vou te mostrar mais algo aqui interessante. O anticristo só vai vir ao mundo, ele só vai assumir o governo mundial depois que a igreja for tirada. Como assim? Vamos ver isso aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor. Somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Vou ler essa frase, ó. Somente a um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Vamos prestar bem atenção nesse versículo, irmão. Nós temos que observar os detalhes, ponto, vírgula, temos que respeitar tudo. Vamos ver o que Paulo diz aqui. A manifestação do anticristo para assumir o governo, que ele vai ser um líder político, ele vai governar o mundo, só vai ser depois que a igreja for arrebatada. Olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Olha o que diz aqui, eu vou ler bem devagar para você entender. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. E agora vós sabeis o que detém. O que é deter? Ou seja, por que o anticristo ainda não assumiu o governo? Por que ele ainda não se assentou no trono dele? Por quê? Alguém está detendo ele. Olha o que Paulo está dizendo, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ele está sendo detido ainda. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, aqui o espírito do engano, o espírito do erro já opera, que é o espírito do anticristo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. O 8. Então será, olha aqui, ó. Então será revelado o iníquo. Ele só vai ser revelado, ele só vai se apresentar ao mundo depois que a igreja for tirada. O 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca,
aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, o anticristo só não veio ainda porque o Espírito Santo que habita na igreja, o Espírito Santo, o anticristo só não veio ainda porque o Espírito Santo que habita na igreja de Cristo o detém. Quem detém o anticristo? O Espírito Santo, que habita na igreja de Cristo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Jesus falou, o próprio Senhor Jesus falou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não tem, porque não conhece e não o vê. Mas vós sim, porque ele estará em vós. Por que que o anticristo ainda não assumiu o governo mundial? Porque a igreja ainda está na terra. Porque o Espírito Santo o detém ele ainda. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas depois que o cristão for tirado, observa aí no versículo 6, e agora vós sabeis que o detém, para que ao seu tempo seja manifestado. Olha o versículo 7, 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o ministério da justiça opera, e somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado? O Espírito Santo, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser tirada. Vai ser tirada. Depois que a igreja for tirada, o anticristo vai se assentar no trono do governo mundial. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então o anticristo se revelará ao mundo como um grande inimigo de Deus. A igreja vai ser tirada, porque o Espírito Santo detém o anticristo ainda. Depois que a igreja for tirada, o anticristo vai se revelar ao mundo como oposto de Cristo, inimigo de Deus. E agora vós sabeis o que detém, como diz Paulo aqui, para que a seu tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um agora que o retém, que até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Amém? Então o surgimento do anticristo será durante a grande tribulação. Amém? O nosso próximo tema agora é o surgimento do anticristo será durante a grande tribulação. Logo no início da grande tribulação, quando começar a grande tribulação, o mundo vai receber o anticristo, o governo mundial, a nova ordem mundial, governada por um só líder. E o nome desse líder é Anticristo, oposto de Cristo, inimigo de Deus. O anticristo surgirá na grande tribulação, pois o diabo preparará a sua chegada e o colocará em posição de destaque, conforme consta em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. O anticristo será visto como solução final, como salvador do mundo. Irmão, Satanás vai dar poder para o anticristo. Ele vai ter poder. Ele vai ser visto pelo mundo como solução final. Ele vai resolver os problemas, vai trazer uma falsa paz, porque uma das características do anticristo é enganar. Ele vai trazer uma paz mentirosa.
Ele vai trazer uma paz falsa. Ele vai melhorar a economia do mundo. Essa crise mundial vai acabar. Ele vai trazer a prosperidade. Ele vai trazer a fartura. E em todo mundo, nossa, esse é o Cristo, ele é o Messias. Israel vai fazer uma aliança com ele, achando que ele é o Messias. Ele vai ter um poder de persuadir, de enganar, de convencer as pessoas, fazendo as pessoas acreditar na sua mentira, no seu engano. Então, depois que a igreja for arrebatada, vai iniciar 7 anos de tribulação na terra. E o anticristo, ele vai estabelecer o seu governo. A nova ordem mundial será comandada pelo anticristo. E ele terá poder até para fazer sinais. Quem é o anticristo? O anticristo, irmão, presta aqui, ó, a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 9. Irmão, o livro de Apocalipse é simbólico, é simbologia. Essa besta simboliza o anticristo, a besta que subiu do mar. A primeira besta é o anticristo, que subirá do mar, das águas, que significa, as águas, significa pessoas, povos, multidões. O anticristo será um líder político que vai governar o mundo. A besta que Daniel viu, os seus chifres. A besta que João viu, que sobe do mar. Por que subiu do mar? Porque o mar simboliza nações, simboliza povos, simboliza multidão. Ou seja, será o governo do anticristo. A besta que subiu do mar é o anticristo, simboliza o anticristo. Ele vai governar o mar, nações, multidões, povos, língua, tribo, raças e nações. A primeira besta que subiu do mar é o anticristo. A Bíblia fala de paz e prosperidade que a terra experimentará no período do governo centralizado da besta. Daniel capítulo 11, versículo 36. Ele receberá poder concedido pelo dragão, que é Satanás. Apocalipse 13, versículo 12. Então ele vai vir com uma falsa paz, ele vai vir com poder, com sinais, com maravilha, vai enganar todos. Todos serão enganados pelo anticristo. Ele vai vir com o número 66, a marca da besta, o chip que já está sendo feito, que já vai virar lei mundial. Todos serão obrigados a ter esse chip, a marca da besta. Adquirirá um significado peculiar no período da grande tribulação. Porque na Bíblia está escrito que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca do anticristo, o nome da besta ou o seu número. O anticristo, irmão, quando ele assumir o governo, ele vai estabelecer uma lei mundial. Ó, a partir de hoje, ninguém compra, ninguém recebe salário, ninguém entra no mercado, ninguém vai vender um carro, ninguém vai vender uma casa se não tiver a minha marca. E a minha marca será a marca de homem. 666, a marca da besta. Tá bom? Então a primeira besta é o anticristo. Ele terá uma marca, 666. A segunda besta que sobe da terra, a primeira que sobe do mar. O governo do anticristo sobre as nações e o mundo. A segunda besta que sobe da terra, uma sobe do mar, o anticristo. A segunda besta sobe da terra. Quem é a segunda besta? Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 14. A segunda besta é o falso profeta. O anticristo vai ter um falso profeta. Subirá da terra o falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada
trindade satânica que dominará o mundo. E as duas bestas serão duas figuras distintas. O anticristo vai ter também os seus falsos profetas, que na verdade já tem um monte de falsos profetas aí na terra, enganando a muitos. Mas ele vai ter um falso profeta que será conhecido mundial, que terá poder de fazer sinais. E ele vai fazer sinais em nome do anticristo. Irmão, será terrível. Eu não quero estar aqui. Eu não quero conhecer o anticristo. Eu não quero a marca da besta. Eu espero Jesus hoje.